Olá! Hoje a gente mergulha numa entrevista bem impactante do neurocientista Miguel Nicoleles lá no Roda Viva. O foco aqui é a visão dele, que é bem crítica, sobre inteligência artificial e também o futuro das interfaces cérebro-máquina. Ele já começa com uma afirmação forte, né? Aquela ideia de que a IA, essa que todo mundo fala, não seria nem inteligente e nem artificial de verdade. Vamos tentar entender o porquê disso? É uma ideia que vai bem contra o que a gente costuma ouvir, né? O Nicoleles, que é um nome super importante, pioneiro, a gente lembra dele pelo exoesqueleto da Copa de 2014. Sim, claro. Agora ele está com um olhar mais, digamos, cauteloso para essa tecnologia que ele mesmo ajudou a criar. Então, o nosso papo aqui é para destrinchar esses argumentos dele, né? E ver o que isso significa. Legal. Então vamos lá. Por que ele diz que a IA não é inteligente? Qual é o argumento principal? Olha, o ponto-chave para ele é que a gente está confundindo uma simulação feita por computador com a inteligência que surge da biologia, sabe? Para ele, são coisas totalmente diferentes. Ele defende que inteligência mesmo, a genuína, é uma propriedade que emerge da vida orgânica. É fruto de bilhões de anos de evolução, de processos aleatórios. Ah, entendi. Algo que não dá para reduzir a um código, a um algoritmo, por mais sofisticado que ele seja. É mais complexo que isso. Faz sentido. E a parte do não artificial? Como ele justifica essa afirmação? Então, aí ele aponta para a dependência enorme que esses sistemas têm de trabalho humano. São milhões de pessoas, no mundo todo, muitas vezes trabalhando em condições bem precárias. Nossa, Fazendo o que chamam de data labeling, né? Que é basicamente organizar e rotular os dados para treinar os modelos. Sem essa mão humana massiva e constante, a IA simplesmente não aprende. quer dizer, o artificial depende totalmente do humano. Exato. Ele até lembra uma crítica antiga lá do Joseph Weizenbaum, que foi um dos pais da computação, que já nos anos 60 dizia que o termo inteligência artificial era mais marketing do que ciência de verdade. Uma forma de vender a ideia. Interessante essa perspectiva histórica. Isso leva a outro ponto que ele bate bastante, né? O risco de a gente terceirizar nossa própria mente para os sistemas digitais. Isso, exatamente. E a sacada dele aqui é que não é só sobre a conveniência, tipo, não preciso mais decorar telefone porque está no celular. Que todo mundo faz, né? Pois é, o alerta dele é biológico mesmo. Ele argumenta que o nosso cérebro, por uma questão de economizar energia, ele tende a meio que desligar ou deixar de usar as funções que a gente começa a delegar o tempo todo para a tecnologia. Isso pode ter consequências sérias a longo prazo, então? Pode. Ele fala em perda de agência humana. E ele cita aquele experimento antigo, o ELISA. Ah, sim, você mencionou o Weizenbaum. É, o mesmo Weizenbaum. O ELISA era um programa simples, simulava um terapeuta, mas já mostrava como a gente tem uma tendência enorme de ver a humanidade em máquinas, né? De projetar a inteligência ali. A gente antropomorfiza, né? Exatamente. E o mais preocupante, ele cita um estudo recente, acho que do MIT, que mediu a atividade cerebral de estudantes usando o ChatGPT para escrever. E o que descobriram? Viram uma conectividade cerebral menor. Tipo, o cérebro não estava trabalhando da mesma forma, não estava processando ou retendo a informação como se estivesse escrevendo por conta própria. O uso passivo parece ter um custo cognitivo. Nossa, isso é bem impactante. E essa preocupação toda com a mente humana, imagino que influencie a pesquisa dele hoje em dia com interfaces cérebro-máquina. Ele escolheu um caminho diferente do Neuralink, por exemplo. Totalmente. A prioridade dele mudou segundo ele mesmo. Passou a ser a segurança e, muito importante, ouvir o que os pacientes queriam. Ah, os pacientes com quem ele trabalhava. Isso, os pacientes paraplégicos. A maioria, ele conta, não queriam um implante invasivo no cérebro, pelos riscos óbvios da cirurgia e do longo prazo. Entendi. Então, a pesquisa atual dele, com exoesqueletos e interfaces não invasivas, tipo aquelas toucas com eletrodos, né? EEG? Sei. Não só fez pacientes andarem de novo, como mostrou uma coisa incrível: reversão de atrofia cortical. Peraí. Reversão de atrofia. O que isso significa na prática? Significa que o cérebro recuperou parte do tecido na área motora que tinha atrofiado por causa da lesão da medula. É uma prova de neuroplasticidade, sabe? Uau! Isso abre portas para tratar talvez outras doenças, tipo Parkinson, epilepsia.
e com um custo muito, muito menor que cirurgias de implante. Por isso ele critica tanto abordagens como a do Neuralink. Ele acha o risco muito alto para o benefício? Ele considera o benefício funcional mostrado até agora, tipo jogar videogame com a mente, como algo... Ele usa a palavra ridículo frente aos riscos enormes. E também critica o histórico do tratamento de animais nos testes. Fica bem clara a posição dele. E ele parece também muito cético com toda essa narrativa, esse hype em torno da IA como algo inevitável que vai nos superar. Sim, ele critica muito esse oba-oba e o foco quase exclusivo no lucro por parte das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. Ele faz uma distinção, então. Faz uma distinção crucial entre ciência, que busca entender o mundo, melhorar a vida humana, e a tecnologia, que é desenvolvida só para gerar lucro. Ele defende o que chama de ciência humanista. Ciência humanista? É uma ciência que se preocupa em resolver problemas reais, em entender os mistérios do universo, da mente, e não só em criar abstrações tipo dinheiro ou algoritmos, que acabam se tornando mais importantes que a própria realidade, né? Que é a sobrevivência da espécie. E ele se preocupa com a aplicação dessa IA sem crítica. Muito. Em áreas supersensíveis, como medicina, fazer triagem em hospital, ou no direito, para tomar decisões, ou até na revisão de artigos científicos. A falta de entendimento real da máquina e os vieses que ela carrega podem ser perigosos. Certo. Então, para a gente ir fechando, qual seria a grande mensagem que fica dessa visão do Nicoles? Olha, eu acho que fica uma defesa muito forte da nossa inteligência, a humana, a biológica, como algo que a gente nem entende direito ainda e que é insubstituível. É um alerta para a gente ter muita cautela antes de entregar nossas funções cognitivas, nossa capacidade de decidir para máquinas. É um chamado para valorizar o que é nosso, né? Exato. Valorizar e investir na nossa inteligência natural. Ele questiona se essa fixação toda com o IA não está desviando a gente de perguntas e desafios humanos que são talvez muito mais importantes e urgentes. E fica a pergunta no ar, né? No mundo cada vez mais cheio de algoritmos, como é que a gente usa essas ferramentas tão potentes sem acabar perdendo o que nos faz humanos? A nossa capacidade de pensar por conta própria, de sentir, de criar, de se conectar de verdade uns com os outros para além dos dados.